se o vereador me permite até uma contribuição, eu recordo muito bem que nas manifestações, por exemplo, em 2015 e 2016, nós presenciávamos crianças junto aos manifestantes, família, do movimento de hoje, ao dizer que ele não é da família, mas um movimento, por exemplo, eu observei vídeos, empresários que decidiram ir trabalhar hoje, abrir o seu empreendimento, até porque tem que no final do mês pagar os seus funcionários. Então, uma falta de lógica, por exemplo, se eu sou um comerciante pequeno, médio ou grande, enfim, decidi hoje pela manhã ir trabalhar, tenho outras preocupações, gostaria talvez, vamos supor, até de me preocupar com o Brasil, mas estou tão afetado por problemas mais próximos, como, por exemplo, falta de dinheiro para pagar a escola dos filhos, valores para pagar hoje a primeira parcela do imposto de renda, enfim. E aí, ao chegar ao trabalho, sou surpreendido por ameaça. Dos direitos. Se torna uma incoerência. E quando nós percebemos que a discussão é nesse nível, confesso que quando eu observei, e imagino que muitas pessoas observaram, manifestantes adentrando, como falei, no aeroporto do Santos Dumont e agredindo passageiros com socos, pegando inclusive metais que faziam as divisórias para o local do passagens e agredindo passageiros. Isso é uma barbárie. Não é assim que se constrói um país, não é assim, independente do mérito, adágio popular é muito conhecido que os piores inimigos de uma ideia são aqueles mais apressados por executá-la. Porque toda vez que a gente tenta apressar a execução de uma ideia, nós acabamos prejudicando a própria ideia. Concordo com o vereador, daqui a pouco se o movimento tivesse pautado uma discussão, não de barrar por barrar, mas quem sabe então de fazer um plano de discutir as reformas que o Brasil precisa, fazê-las com calma, com paciência, mas não é o que nós observamos, por exemplo, hoje da oposição. Não estou defendendo o atual governo, mas como fato, discussão dessas reformas. Acredito que se discutirmos essas reformas, nem que todas não sejam benéficas, como falei, não estou entrando no mérito, discutirmos essa reforma é um fato inédito. Afinal, nosso parlamento é conhecido por engavetar matérias e retardar votações. Então, nós discutimos diversos assuntos, parece que não temos nem tempo de nos determos de um determinado assunto, porque logo o governo retira da gaveta um outro assunto para começar a discussão. Então, isso é um fato novo. Eu acredito que a oposição teria muito a ganhar se quisesse construir a discussão de um ponto de vista com legitimidade, pacífico. Com violência, com toda certeza concordo com o vereador. Só irá deslegitimar o movimento. E um dos motivos que se comentou, né, que de fato foi algo que os manifestantes se postaram veementemente contra no dia de hoje, foi um dos pontos aí que também foi discutido em Brasília, no Congresso, o fim do imposto sindical. De fato, isso, qual é o reflexo disso para a economia, para o trabalho dos próprios sindicatos? O que você tem a analisar em relação a isso, vereador? Olha, para mim, na minha humilde opinião, só essa uma baita vitória. Hoje nós vemos pessoas trabalhando para sindicatos que muitas vezes não lhe representam, ou que muitas vezes não sabem nem onde fica, né? Então, você tira a força, porque é obrigatório, você tira a força, parte do salário, por menor que seja a parcela, mas você tira a força, parte do salário do trabalhador e chama de contribuinte, chama de contribuição sindical. De contribuição não tem nada. Contribuição seria, sim, como está sendo proposto agora, se o trabalhador chegar e falar, bom, Matheus, você é do sindicato tal, sou da sua categoria e acho que você, a sua instituição, sua organização, realmente trabalha pela nossa categoria, eu vou pagar, vou contribuir parte do meu para o sindicato. O princípio da autonomia da vontade, não é, vereador Matheus? O vereador vai poder escolher para quem ele vai querer dar. Hoje é tirado a força, nós vemos, desculpe interromper, Não, claro. Nós tivemos agora, não sei se já aconteceu ou não, me corrijam se eu estiver errado, em Brasília, os sindicatos fazendo um mega evento, as duplas sertanejas do país, casos com o quê? Com o dinheiro da contribuição sindical obrigatória. Quantos milhões custa um evento desse? Aí você vem me falar que é para o trabalhador? O presidente da CUT Nacional, já apareceu até uma foto dele, eu costumo olhar, um Rolex de 40 mil reais. Então, será que esse dinheiro reverte para o trabalhador? Ou reverte para aquelas pessoas que dizem que estão pelo trabalhador? É uma prática muito comum populista, né?
E essas reformas, como bem falou o Matheus, elas são impopulares. Independente de país, né, de continente, elas sempre foram impopulares e sempre serão impopulares, né? Mas o discurso, até esse dia eu estava conversando com outro colega nosso, eu às vezes não separo mais tanto as pessoas em direita e esquerda, e sim populistas e não populistas, né? Aquela pessoa que tem mais personalidade joga para a torcida, como eu falo, né? Na questão dos políticos. E vê que o discurso é sempre o mesmo. Eu estou por todos, né? E todos os discursos que estão por todos, na verdade, não estão por ninguém, estão por ele. Concorda comigo? É geralmente o que acontece. Temos o presidente Lula, ex-presidente Lula, que é o gênio desses discursos. É um gênio do mal, mas é um gênio desses discursos. E ele sempre fala, né? É o pai do Brasil, é o paizão de todo mundo. E as pessoas realmente acreditam nesse discurso. Então, tudo que ele faz. Ele pode roubar, pode fazer o que quiser, que vai estar defendendo ele, porque ele roubou pelo povo. Então é contraditório. Um tanto quanto contraditório. Matheus. Observa acerca do sindical, acho que seria oportuno salientar que o papel dos sindicatos, historicamente, foi imprescindível na construção do estado de bem-estar social para a colocação do trabalhador em uma situação de equiparação, muitas vezes, ao empregador. Isso é indiscutível. Agora, a questão que nós devemos salientar é o seguinte: será que os sindicatos no Brasil têm esse viés e esse perfil, de fato, de buscar uma melhor condição para o trabalhador? Ou, muitas vezes, tal qual os partidos políticos, acaba sendo uma instituição subvertida e que os seus fins não são atingidos? Se nós compararmos, por exemplo, muitos sindicatos em países clássicos do estado de bem-estar social, Dinamarca, Suécia, e compararmos com os mais de 15 mil sindicatos brasileiros, nós veremos que muitos dos sindicatos, creio que a maioria, confesso que não conheço um que não seja nesse molde, até gostaria que me apresentassem um que fosse, de certo modo, no perfil do sindicato europeu, que busca realmente defender o trabalhador, porque o que eu vejo pela minha experiência... É negócio. É negócio, é um balcão negócio. Muitas vezes tal qual os partidos políticos. Então, isso, de novo, se nós temos as instituições sindicais, políticas e tantas outras, religiosas, muitas vezes subvertidas nas suas finalidades para outros fins, para interesse pessoal e privado, como se diz o próprio Fantástico, mostrou as corrupções que ocorrem nos sindicatos, será que de fato nós não devemos fazer uma revisão total do papel desses sindicatos na nossa sociedade? E de fato, acaba que o brasileiro tem uma dificuldade de dar um passo atrás, de olhar toda a pintura, o quadro por inteiro. E aí acaba se agarrando a fatos esparsos, específicos, mesmo que esses fatos, esses argumentos específicos, detenham vícios. É uma dificuldade tremenda para o brasileiro criticar o sindicato nos defeitos que tem. É muito difícil, é quase que impossível observar um político criticar o seu partido nos defeitos que o partido tem. O brasileiro tem uma dificuldade de dar um passo atrás. Corporativismo. Isso, o corporativismo é imenso. Eu confesso, eu sou um membro filiado ao PSDB. Não tenho problema algum em criticar o PSDB. Inclusive, talvez até me considerasse mais conservador, não tão um social-democrata, embora defenda muitas das ideias do Partido Social Democracia Brasileira, mas não concordo com todas. A própria investigação do atual presidente do partido, não tenho problema nenhum de bater palmas caso as investigações sejam apuradas e a condenação ocorra, não tenho problema algum. E eu não sei como a maioria das pessoas tem essa dificuldade de ter aquilo que nós chamamos naturalmente de coerência, que é dar um passo atrás e abrir mão de um ponto de vista pessoal. Talvez até a discussão não seja tão política nem econômica, mas mais psicológica. Parece que o brasileiro tem dificuldade de abrir mão de certos pontos de segurança ou falsa segurança psicológica, porque talvez imaginem que assim o fazendo, tomando uma consciência crítica das coisas que fazem de equivocado ou das coisas que defendem e que são equivocadas, parece que perderia. Acho que está na hora do cidadão brasileiro tomar como identidade valores nacionais, o Brasil como um todo. E se isso levar à necessidade de crítica a corporações a qual o cidadão faz parte, que bom, que tenha coerência e capacidade de fazer isso. Perfeito. Vereador Matheus Vesp, vereador Roberto Gabriel Tozon, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltaremos aqui com os integrantes da equipe do site Locus. Então, muito obrigado pela participação de vocês e 30 segundos para cada um nas suas considerações, vereador Matheus.
Muito obrigado, Matheus, vereador Roberto, todos os membros da equipe Locus e a vocês que estão nos acompanhando pelo canal. Uma alegria imensa. Me coloco à disposição para mais debates, porque eu tenho certeza que Locus irá ser um canal revolucionário na prestação de conhecimento e informações àqueles que estão nos acompanhando. Um abraço a todos. Muito obrigado. Vereador Tozão, obrigado. Da mesma forma, eu agradeço a toda a equipe Locus, ao meu colega e amigo Matheus. E deixo já meus parabéns para toda a equipe por essa inovação na maneira de trazer a informação para as pessoas que tanto necessitam, né? Uma maneira totalmente diferente, independente, diga-se de passagem, né? E como eu falei, pautada totalmente na questão técnica das questões. Um abraço a todos e um ótimo final de semana e um bom feriado. Muito bem, pessoal. Dentro de instantes a gente retorna aqui com o segundo bloco desse programa especial, dessa transmissão ao vivo do site Locus Online, falando sobre o dia de hoje, o dia de manifestações em todo o Brasil e, é claro, nós vamos olhar de uma forma mais profunda para as manifestações aqui em Passo Fundo. Fique ligado aqui no nosso canal, a gente volta já já.